louvar o Senhor, porque Ele é o nosso protetor. Então nós vamos louvá-lo e exaltá-lo neste momento com a música, no hino do Inário 97, Meu Divino Protetor. Eu ouvi essa música hoje, eu achei ela a coisa mais linda. Eu não sei se vocês observaram, mas essas músicas que nós estamos louvando é do Inário e está aqui, ó, na nossa... Todos eles, todas essas músicas estão aqui. Nós vamos louvar agora ao Senhor, exaltá-lo, né, pelo dia abençoado que Ele nos deu, que fala dentro do dia de hoje. Por isso, nós vamos louvá-lo no sábado, meu Senhor, 527. 527. 527? Isso. Não, é 527. Pode adicionar no ponto. Sentir cercado, Pai.
visitando um grupo de instituições. Nós saímos de uma região, o tempo estava bonito, o sol estava alto. Quando nós chegamos à primeira instituição, era mais ou menos 5 horas da tarde, nós tivemos uma reunião, e essa reunião foi até às 9 da noite. E aí, o próximo ponto que nós íamos parar, eram 4 horas de viagem para frente. E nós íamos ter uma reunião às 7 da manhã no outro dia. Nós resolvemos ir à noite. Quando nós saímos do local, nessa instituição que nós estávamos, o tempo estava fechado. Estava dando um movimento de uma tempestade. E aí nós olhamos um para o outro, mas nós estávamos com uma F1000, carro alto, fácil de viajar na chuva, e resolvemos seguir viagem. Mais ou menos uma meia hora de viagem, caiu um toró. Se não foi igual o que aconteceu em Petrópolis, foi próximo disso. Mas muita água, muita água. Tivemos que parar o carro porque não dava para andar. Aí deu uma diminuída, nós continuamos mais ou menos uns 15 ou 20 quilômetros na frente, nós encontramos assim uma lagoa no meio da rodovia. E aí eu olhei do lado, olhei do outro, coloquei farol alto, e eu vi que tinha um rastro de um carro que tinha passado recentemente. Eu falei, bom, se ele passou, nós vamos passar também. Fui lá bem no rastro, na hora que eu cheguei no meio daquela água parada, o carro baixou e o eixo traseiro encostou numa pedra e ele ficou com as 2 rodas sem ter tração. Eu estava dirigindo, desci, na hora que eu desci do carro, a água veio quase na minha cintura. Era muita água. Tinha uma pedra, o carro ficou em cima da pedra e eu desci e fiquei num buraco ainda. Tentei chegar até o carro, vi que estava sem nada por baixo, tentamos procurar umas 2 ou 3 pedras para colocar para dar tração, não conseguimos, não tinha nada ao redor daquilo, somente escuridão e água. De vez em quando a gente tinha uma dimensão da coisa, porque dava um relâmpago e você tinha uma dimensão. Aí nós falamos, olha, a única coisa que temos que fazer aqui agora é orar. Não tem o que fazer. E aí oramos a Deus. Logo que nós oramos, passou um ônibus de linha, estava fazendo uma viagem de uma cidade até outra, aquele trecho, e aí ele parou do meu lado e falou, você tem uma corrente? Eu falei, não tenho. Ele falou, se você tivesse uma corrente eu te puxava, mas sem corrente eu não tenho o que fazer. Aí seguiu o caminho. Por onde o ônibus passou, a água estava mais baixa. Aí oramos de novo, falamos, bom, Senhor, o Senhor mandou um ônibus, agora mande alguém que possa nos socorrer. Demorou mais ou menos uns 10 minutos, apareceu um caminhãozinho, 608 desses Mercedes. Ele simplesmente parou de frente comigo, de frente com a caminhonete, abriu o vidro, jogou uma corrente para o lado de fora, nem perguntou nada. Jogou uma corrente para o lado de fora, falou, olha, engata no teu carro aí, engata no meu e eu vou puxar você. Tá bom. Deu uma ré no caminhão e foi arrancando tudo, raspando por cima da pedra, mas nos tirou dali, nos deixou num lugar seguro. Enrolei aquela corrente, ele falou, olha, me dá a corrente de volta aqui dentro da cabine. Passei a corrente pelo vidro, lá uma corrente pesada, conseguimos entregar. Agradeci aquele cidadão e de repente ele seguiu viagem. Mas ele andou mais ou menos uns 50 metros e desapareceu o caminhão. Sumiu. E nós 3 ali oramos, agradecendo, porque com certeza Deus ouviu a nossa oração e mandou um anjo para nós. No dia seguinte, nós vimos pelo noticiário que ali naquele local, por causa daquela poça que se formou, um grupo de pessoas pararam para assaltar todos que ficavam ali presos naquela água.
Então várias pessoas perderam muita coisa e quase perdeu a vida. Um indivíduo que reagiu e acabou tomando um tiro. Então você vê como Deus nos preservou, nos protegeu e enviou o seu anjo. Deus ouve as orações, algumas vezes de imediato, algumas vezes no seu tempo, para que nós tenhamos tempos necessários para absorver isso. Algumas orações Deus não vai nos atender, apesar de ouvir, porque se Ele atendesse todas as orações que nós fazemos, nós seríamos prejudicados. Tem várias orações que Deus acha melhor não receber, porque você não sabe o que fazer com isso. Queridos, nós estamos aí nesse período dos 10 dias de oração. Nós estamos reunidos no cenáculo, como os discípulos fizeram. Há poder abundante em Deus e nas orações de Deus. Neste momento vamos nos colocar de joelhos. Eu só peço a vocês que orem em favor de um exame que eu vou fazer amanhã. Eu tenho fobia de lugares apertados. Fobia. De vez em quando eu sonho à noite caindo no buraco, eu fico apavorado, acordo suando. E amanhã eu vou fazer uma ressonância. Então vocês imaginam como que é aquele exame. Então eu já estou preocupado já há 3 ou 4 dias, mas eu sei que o Senhor é grande e Ele vai suprir isso para nós. Vamos nos colocar ajoelhados e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai querido, estamos felizes, Senhor, porque estamos na Tua casa. Aqui nós Te adoramos, nós viemos para receber das Tuas mãos as bênçãos, a proteção, ouvir histórias magníficas da Tua atuação para com os Seus filhos, a certeza que o Espírito Santo está conosco, a certeza que muitas pessoas estão despertando para a nossa atual situação, uma situação que está assim muito próximo da volta de Jesus. Então o Espírito Santo está movendo muitas pessoas, como é o caso do Ian, que entrou em contato comigo. Ele vem de uma outra denominação e ele ficou muito interessado em conhecer a Tua verdade. Que o Espírito Santo atue na vida dele, da noiva e da família dele também. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós estamos alcançando o final dessa jornada de 10 dias de comunhão com o Senhor. Nós queremos que isso fique marcado na nossa vida, para nos dar ânimo e força, coragem para prosseguirmos até que Jesus venha. Nós o amamos, Senhor, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Está aqui também uma caixinha repleta de pedidos que o Senhor já de antemão conhece, sabe de cada detalhe deles. E é em Tuas mãos que nós colocamos esses pedidos, para o Senhor conduzir, resolver, segundo a Tua grande misericórdia, segundo os Teus critérios, segundo a Tua vontade. Senhor Deus, prepare a Tua igreja para vivermos esses dias, por favor, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado abrigo, proteção, recursos. Enfim, o Senhor é bondoso para conosco. Perdoa, Senhor, se temos falhado contra Ti. Por favor, dá-nos poder dos altos céus para vencermos o pecado em Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que Te pedimos. Amém. Vamos lá, agora acho que vai dar certo.
amor, eu começava a chorar. Mesmo assim, sempre me amou demais. Navegando me acordei junto para o lado seu. Me escolheu em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desvia, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Mesmo quando eu esqueço que o Senhor falou, sua palavra mostrará. E siga em frente caminhando com muita oração, pra deste vale escapar. Mesmo ali, sei que cuidarás de mim. Faça chuva, faça sol, sempre estará pronto a me amparar, me iluminar. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir, sabendo que tudo posso em seu poder. Escolho crer, debaixo de suas asas quero estar. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Amém. Boa noite. Gostoso podermos estar juntos mais um pouquinho. Hora do cenáculo. Eu estava lá com um grupo de adolescentes. Hoje nós tínhamos 25 na sala e aqui nós temos mais uns 4 ou 5. O número diminui conforme a gente vai começando, mas é importante a gente ver como eles gostam de estudar. Hoje o tema era pesado, o monstro que sai do mar. Então chama bastante atenção e é interessante como eles se comportam diante dessa grande descoberta. Nós estamos nestes 10 dias estudando um pouco mais sobre as mensagens angélicas e hoje as 3 mensagens e a oração, e nós temos que orar pelas nossas relações familiares, nossas relações financeiras e pela nossa vida como um todo. Mas é importante que esse chamado à oração, ele vem num momento oportuno, quando realmente a gente precisa parar e orar mais. Quanto tempo a gente tem parado, para orar? A Bíblia diz: orai sem cessar. Então não é para ficar só de joelhos, mas é o pensamento em tudo que a gente for fazer.
Eu gosto muito da história de George Miller. Tem Guilherme Miller, tem George Miller e uns Miller diferentes aí. Mas este homem, segundo a história, né, vou pôr assim entre aspas, ele foi o homem que mais teve orações atendidas. Entre aspas, porque ele anotava e por isso foi computado para saber que ele realmente tinha as orações atendidas. E às vezes a gente não anota, então seria legal a gente poder anotar. E uma das orações que ele fez uma vez, ele morou na Inglaterra, num período de crise muito grande, pós-guerra, orfanatos, ele montou vários orfanatos, e as crianças com fome, e ele tinha que buscar alimento para as crianças, e amanheceu o dia, e ele falou para Deus, falou, Senhor, hoje não tem nada para as crianças comer. Mas ele confiava em Deus. Então ele reuniu todas as crianças e falou, vamos orar, e Deus proverá. Esta era a frase que estava escrita, inclusive, no seu escritório, Deus proverá. E foi muito interessante, porque dali a pouco alguém bateu lá na porta do orfanato e falou assim, olha, senhor Miller, eu vim lá da cidade trazer aqui um pouco de pão, porque a fornada, eu perdi o tempo e ela ficou muito tostadinha, sabe? E os meus fregueses gostam do pão mais branquinho. O senhor se importaria de receber esse pãozinho aí? Quentinho, tostadinho? E lá entrou o pão. E eles tinham acabado de orar. E dali a pouco o leiteiro bate e falou assim, senhor Miller, minha carroça quebrou. E emperrou de tal forma que não tem como eu buscar outra carroça, esse leite vai estragar. O senhor aceita o leite? Pronto, pão e leite, as crianças tiveram. Ter uma vida de oração, nem sempre a gente anota as orações, mas é importante a gente buscar de Deus em todos os momentos. E esse tema de hoje, ele é muito especial e ele vai falar justamente dessa importância. A todo vapor e em todos os lugares. Apocalipse 14:6. Esse a todo vapor quer dizer, é o anjo que vem voando. É interessante que o ser humano sempre teve esse desejo de voar, né? Tem histórias bizarras de pessoas que pegam um monte de balão, de bexiga, e acho que vocês lembram dessa história, e ele segurou todo aquele monte de bexigas com gás hélio e foi e não voltou. Né? Mas o voar, ele encanta as pessoas. Eu me lembro que uma pessoa foi voar de balão, é bonito, né? E daí quando voltou eu estava curiosa, e aí como que foi? Ai, é muito devagarinho, não teve a emoção que a pessoa queria. É interessante que a gente pode ver o avião voando, um monte de coisa no céu, lá de cima você vai ver as coisas pequenininhas aqui embaixo, mas a gente não vê anjo voando por aí não, mas João viu. E o voar é para a gente lembrar, rapidez, a todo vapor. Este é o momento da gente pregar a todo vapor. Quando falamos de voar ou de viajar de avião, a nossa mente se relaciona com o quê? Distância, chegar rápido. Eu não sei quantos já foram para Manaus, mas não dá para ir para Manaus, né? Assim, tipo, rapidinho. Mesmo Cuiabá, de São Paulo para Cuiabá, a gente gasta um tempinho muito bom de carro. Mas se você vai de avião, é bem mais rápido. E tem alguns lugares que ainda, mesmo de avião, fica demorado. Então a rapidez, isso faz toda a diferença. A lição de hoje é assim, o que ocupa a tua mente? O que você está colocando aí dentro que faz o teu pensamento ficar trabalhando com algumas outras coisas e que você não está parando para pensar nas coisas eternas, nas coisas de Deus, no Evangelho eterno e na rapidez que isso precisa ser anunciado. E é interessante, no mundo em que vivemos, estamos ocupados com os anseios da vida. E a gente se ocupa mesmo.
quero limpar, quero cozinhar, quero isso, quero aquilo. E a gente vai pensando, nós somos meio igual aquele passarinho, quero, né? Sempre a gente quer mais. Estamos preocupados em conseguir coisas materiais e elas são passageiras. Eu me lembro quando meu esposo conseguiu comprar um computador. A gente morava em São Miguel Paulista. 386, né? 486. Ele nem dormiu na noite quase. Foi dormir super tarde, mas estava naquela expectativa. O que é um 486 hoje? Um lixo. Não é nada. Passa. Celular, mesma coisa. Você compra o último top. Fica com esse top para você ver o que está acontecendo com esse top. Não é mais top. Já era. Então, às vezes a gente se preocupa muito com estar sempre pegando as coisas que estão na crista, na moda, na onda, e que gera uma necessidade na gente. E isso faz com que a gente não foque no essencial, no principal. Não estou dizendo que a gente não pode ter um computador novo, nem um celular, nem a geladeira. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a nossa mente não pode ficar somente pensando nessas coisas, em detrimento daquilo que a gente precisa pensar. Nosso dever neste mundo é ganhar corações para o reino. É isso. Então, qual é o nosso trabalho, a nossa obrigação? É pensar como que eu conquisto essa alma para o reino. Então, lá no seu trabalho, com quantas pessoas você tem contato, essas pessoas você fala, como que eu vou conquistar essa pessoa para o reino? Mesma coisa vocês, onde vocês estiverem. Lá no seu trabalho, você vai lá, vai cuidar de uma pessoa, o seu sorriso vai dar abertura para ela falar, você é diferente. E daí de alguma forma, mas lá dentro eu não posso pregar, mas você vai de alguma forma impressionar essa pessoa, para que ela possa entender o Evangelho. Então, não podemos esquecer, o Evangelho eterno é para nós falarmos que antes da fundação deste mundo, antes da existência do homem, Jesus Cristo já tinha se prontificado para vir salvar a humanidade. Esse é o Evangelho eterno, essa é a boa nova, essa é a boa notícia que nós temos. E que este mundo, mesmo indo de mal a pior, nós podemos, com a nossa força, melhorar aqueles que estão ao nosso redor. Volta e meia, quando nós saímos para alguma comunidade, e a gente vê, mesmo dentro de algumas comunidades, algumas igrejas, e sempre o meu esposo fala assim, ai, se aqui não tivesse várias igrejas evangélicas, o que seria deste lugar? Porque são pessoas que estão confiando em Deus, que estão buscando a Deus, e que por isso têm uma índole melhor. Nós precisamos levar o Evangelho eterno para buscar essas pessoas que estão no mundo, que estão aflitas, que têm sinceridade de coração e que podem melhorar a sua vida. Nós podemos fazer isso, nós precisamos ajudá-las, e Deus nos escolheu como instrumento para levar esta verdade às pessoas. Daí você fala assim, eu não tenho dom para isso. Será que não? Do seu jeito, da sua maneira, como você é, Deus vai te usar. E pelo menos um dom você vai ter. E Ele vai usar esse dom para a pregação do Evangelho. E é interessante, nos tempos de Jesus, falavam-se de 3 evangelhos. Os judeus diziam assim, existem 3 evangelhos, o nosso, o dos gentios e o que vai vir no futuro. E não era nada disso, né? Nós sabemos que o Evangelho é eterno, e ele é desde aquele tempo e vai até o tempo do fim. O Evangelho é a boa nova de Jesus, daquilo que Ele fez por nós lá no Calvário. E eu procurei uma figurinha para falar, né? Coloquei ali uma trombetinha. Nós é que vamos anunciar isso, que Jesus, Ele é o Salvador, que Ele nasceu e que Ele vem nos buscar. E que a gente precisa entender a dimensão desse amor. É muito amor. E é muito amor de Deus também
sobre cada um de nós. E isso é muito importante. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Lá no Éden, ele foi mostrado para que as pessoas pudessem visualizar que cada vez que se tinha pecado, teria alguém que iria morrer por aquele pecado. E a gente começa a imaginar como era naquele tempo. Imagina você, e a gente peca todo dia. Olha quanta ovelhinha não tinha que ser, né? E lá ia para o templo, levava a ovelhinha, punha a mão na cabeça da ovelhinha, e lá, se você estava longe, o sacerdote já estava oferecendo tudo isso para mostrar o quê? Jesus vai vir e vai morrer pelos seus pecados, para te dar nova chance, para te libertar deste mundo cruel. Nós precisamos disso. Isso é que nos sustenta. Essa libertação que Jesus nos dá. Gênesis 3,15 é a primeira vez que isso é falado para o ser humano. E ele traz então isso, essa lembrança, agora no final dos tempos. Que Jesus Cristo, lá no começo e até o final, ele é o nosso Salvador. Jesus é o Evangelho, ele é o núcleo, ele é o centro de toda a história. E isso é muito importante. Dá para fazer o trabalho sozinho? Até dá, sabe? Mas o mais gostoso e o mais importante é a gente juntar com outras pessoas. É a gente conseguir alguém que idealize algumas coisas com a gente, para a gente poder ir. Eu gosto muito de uma amiga, ela se chama Valéria, e domingo eles voltaram de uma missão no Piauí. E foi uma missão tremenda. Eles levaram 7 famílias com crianças, e eles montaram cisternas, e não deu certo um poço. Não conseguiram água para aquela população. Então, ficaram muito tristes, chateados, porque não conseguiram a água que precisavam lá no Piauí para aquelas pessoas. Mas o benefício daquelas famílias que se uniram, compraram a passagem, foram para lá, ajudaram aquelas pessoas, fizeram feira de saúde para aquela vila, e organizaram cisternas, e mostraram uma vida melhor. Quem se beneficiou? Lógico que a vila gostou, mas nós ganhamos com isso. Então, quando o Evangelho é partilhado e Deus fala assim, vai, prega, quem se beneficia? É a gente. É para a nossa felicidade. Então, não é uma coisa que é imposta, você tem que ir. Não, é para a gente ser mais feliz. É para a gente renovar a fé. É para a gente ter vontade que Jesus volte logo. E por isso nós precisamos pregar. Mas a gente precisa ter alguém para nos ajudar nessa força para a gente ir. Deus sabia que nós não poderíamos alcançar a verdadeira felicidade se a gente não pregasse. Por isso que Ele não mandou os anjos. Ele podia falar, voa anjos agora pela terra e pronto. E as pessoas não iam acreditar mais nos anjos que na gente? Rapidinho, não era? Eles já iam falar, opa, o anjo veio aqui e falou comigo, tá tudo certo. Mas Deus falou não. Eu quero que vocês saibam levar o Evangelho de uma forma diferente. O Evangelho é eterno e ele deve ser pregado. Por quem? Por cada um de nós. Porque através de nós vamos alcançar pessoas. E como que a gente faz isso? Né? A pregação do Evangelho é uma responsabilidade que devemos cumprir completamente no tempo e fora do tempo. Não importa onde eu estou, sempre eu tenho que buscar uma brecha para estar falando do Evangelho. Se você vai pegar um Uber, é para aquele moço lá que você vai falar. Se você está num ônibus, tem alguém que sentou do seu lado, e se você está na fila do banco, se você está onde você estiver, né, na fila do pão, é ali que você vai estar falando de Jesus. E algumas vezes a gente tem aquela postura de reclamão, sabe? Nossa, que sol, né? Que não sei o quê. Sorria mais, né? Saiba que você é o portador de boas novas para levar para as pessoas. Paulo, os apóstolos, Jesus,
todos foram pregadores do Evangelho eterno. Jesus veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós para mostrar esse amor de Deus. Hoje compete a nós terminar a obra de levar a esperança ao mundo que vive em crise. Hoje o trabalho é nosso. É como se aquela caixinha que vai passando de mão em mão, passou pelos apóstolos, passou por eles, chegou aqui. E agora é com a gente. Então a gente vai ter que, vamos falar assim, vamos vestir a camisa desse time e vamos trabalhar. E como que a gente faz isso? Eu gostei bastante dessa figura aí, né? Como? O que eu faço? Então nós temos que achar um jeito do que nós podemos fazer com todos esses meios de comunicação que a gente dispõe. Como que a gente pode pregar? Tem algum jeito específico? Você tem que descobrir o seu jeito, a sua maneira, tá certo? O Senhor não obriga ninguém a ser parte da missão que Ele nos encomendou um pouco antes de ascender ao céu. A liberdade para fazer parte dessa maravilhosa obra está então nas suas mãos. E o que você faz com o celular? Você manda um recado para alguém? Você ora por alguém? Você manda um hino para alguém? O que você faz? Ou você só manda recado de política distante? Eu tenho um grupo assim. Complicado. E vem coisa. Eu falo, gente, nós somos cristãos. Vamos falar mais de Jesus, né? Então, cuidado com o que você está retransmitindo por aí. Nós temos que transmitir coisas boas e que falem de Jesus. O resto é de homens. A gente não precisa dessas coisas. Como que você pode pregar com o seu celular? Pensa aí. O que você tem feito? Que tal você pegar um calendário? É só uma ideia. Colocar o nome de cada um da sua família que está listado ali atrás. Dia 1 a Maria, dia 2 o José, e assim você vai indo. E no dia 1, que é a Maria, você grava, não precisa ligar para a pessoa, grava uma oração para Maria. Vou falar, oi Maria, você está bem? Ó, hoje é meu dia de orar por você, tá? Todo dia primeiro você vai estar na minha oração. Então eu vou orar agora por você. E você faz uma oração. E um ou outro dia você até pode ligar para ela, pode visitar, pode levar alguma coisinha. Isso vai amolecendo aqui dentro. Vou contar a minha experiência com a irmã dele chamada Marta. A Marta, ela já foi ela é fiel, ela é cristã, mas ela não vai em nenhuma igreja no momento. E ela fala assim, não me fala de igreja. Então a gente não pode falar. Aí foi passando o tempo. E eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Estava me inquietando. E tem uma meditação que não é a autora, a líder do Ministério da Mulher da União Sul, ela conta a história. Então eu recebo o áudio, eu recebo o Word lá escrito, mas eu também recebo ela contando a história. E eu falei assim, eu vou perguntar se ela quer receber isso. E eu mandei uma e falei assim, olha que história linda. E eu peguei uma top, né? Falei, olha que história linda. Você gostaria de receber todo dia? Ela falou, sim, eu gostaria. Pronto. Aí estou mandando todo dia. E todo dia, quando eu mando, na hora que ela lê, ela fala assim, muito obrigada, minha irmã, amiga. Sabe, ela faz uns elogios lá. Aí um dia ela falou assim, fala para essa mulher, que chama Denise, que ela podia orar no final, porque eu estou precisando da oração. E eu tenho contato da Denise, lá líder da União Sul. Passei um recadinho, falei, Denise, seria possível você orar no final? Ela falou, olha, nem sempre dá, porque às vezes o texto é longo, mas eu vou começar a orar. Na primeira vez que ela colocou, ela falou, agora essas já estão gravadas, mas assim que der, eu vou colocar. Colocou, e eu já mandei e falei, aí, chegou a sua oração. Nossa, pensa na vibração. Ela manda até cartãozinho de Natal, manda para Denise, e eu mando. E assim vai. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que a gente vai procurando as brechinhas, gente. Pode falar.
Agora ela tem uma lista que ela replica. Ah, ela replica, agora ela tem uma lista. E ai do dia que eu esqueço, hein, gente? Ela cobra dele, fala assim, fala pra Nádia porque ela me mandou hoje. Ele manda também, você manda o ano bíblico, né? Ele manda o Reavivados e eu mando o devocional. Aí um dia, olha para vocês verem como a gente tem que se avança e retrocede. Eu mandei, falei, olha, eu vou pregar em tal igreja, você gostaria de assistir? Ela falou assim, não me peça isso. Falei, tá bom, tá. Entenderam? Para cada um a gente vai dando a comidinha conforme eles conseguem assimilar. Mas a gente não pode parar. A gente tem que ir insistindo, a gente tem que ir falando. Então, use os seus meios. O que você tem? Quantos parentes você tem? Quantos vizinhos? Pensa no vizinho de cima, de baixo e tal. Você tem lista do prédio? Vou contar só mais uma história, porque são muitas, né? Eu tenho uma amiga chamada Eleni Hosokawa, uma japonesa, ela mora lá em Brasília. Inclusive, ela é uma esposa de pastor, mas é viúva. Seu esposo estava num estabelecimento comercial de um irmão adventista, entrou assaltante e matou esse pastor. Foi uma tragédia. E essa mulher, ela foi da minha turma de faculdade. Um dia desse, ela falou assim, gente, preciso mudar, a gente tem um grupo, né? E ela mudou, ela falou, não sei por que eu fui parar nesse prédio. E daí ela entrou na lista dos coleguinhas lá do prédio, dos moradores. E ela, no sábado, na madrugada, ela falou assim, olha, eu me acordei agora e toda madrugada eu paro para orar. Se alguém tiver algum motivo precisando de alguma coisa, pode me falar. Uma tinha acabado de perder um bebê, já procurou, e outra, gente, ela está com um pequeno grupo nesse prédio, que é uma coisa fantástica. Ela falou assim, eu não sabia por que Deus pediu para eu morar nesse lugar, mas Ele abriu portas. Eu não sei por que você está onde você está, mas Deus sabe. Você é uma luz ali naquele lugar, e Ele vai te usar, se você quiser. Eu gostei também dessa figurinha. Nós precisamos levar alguém para estar conectado com Cristo. O mundo precisa se conectar. O poder transformador do Espírito Santo está além do nosso alcance. Nossa missão é nos colocar nas mãos de Deus, deixar que Ele nos use conforme sua vontade e o resto Ele fará. A gente só vai estar ali disponível e o resto Ele vai fazer. O Evangelho é eterno e tem que ser pregado a todo mundo. Então, o todo mundo, eu posso ir para a Índia, tenho vontade de fazer missão lá na Índia, mas no momento não dá. Onde é meu todo mundo? É onde eu moro, é nesse pedaço, são os meus parentes, são os meus amigos, e nós precisamos ter mais amigos. Existe até uma espécie de drama que a gente faz, né? Quando você tem filhos, como eles estão nessa faixa etária, a gente segura muito, e está certo. Agora, depois que eles já são jovens, adultos, aí a gente tem que falar, filho, vai para o mundo, você tem que pregar o Evangelho. Porque a gente tem que ter, porque antes disso eles não têm maturidade para ver algumas coisas e nós precisamos. Então, nenhum lugar deve ser ignorado ou esquecido. Todos precisam receber o Evangelho. Todos são importantes, desde as grandes cidades até os povoados, as vilas, etc. Deus tem um propósito para cada um de nós. Por isso, vivemos no lugar onde vivemos, porque é aí que Deus quer nos usar para levar a mensagem àqueles que não conhecem. Por que você mora onde você mora? Porque é ali que Deus quer te usar. Deu para entender? Foi clara, né? É ali que você vai fazer a diferença. Gente, e agora eu vou abrir o coração, né? Eu já vi cada crente por aí. Eu já vi um crente que levou uma facada no prédio que morava. Ele furou todos os pneus do carro da síndica. Olha a confusão. Que horror. Que luz é essa? Gente, nós não podemos partilhar das coisas do mundo. Pode ser que a pessoa até tenha te irritado,
não justifica. Respira fundo, você tem que estar sob o poder de Deus. É você que tem o controle da sua vida. E você vai orar e em nome de Jesus vai aguentar as provações, porque você é a luz. Você não pode viver como treva e fazer coisas de trevas, não. Olha só, 4 bilhões de pessoas ainda não foram alcançadas e evangelizadas. Existem muitas pessoas que não ouviram falar de Jesus. Nós aqui no Brasil praticamente só pregamos para outras pessoas de outras denominações. Difícil a gente achar alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Muito raro. De alguma forma eles já ouviram. Mas ainda existem países que nunca ouviram falar. Eu procurei esse gráfico aqui, depois você pode até procurar. Lista Mundial da Perseguição 2021. Os países que mais perseguem os cristãos. Existe isso ainda. Então lá é muito difícil se pregar o evangelho. Lá é muito difícil você falar de Jesus. Nós conhecemos uma moça, ela nasceu em Belém, bonitinha, né? Nasceu em Belém, mas os que moram em Belém não podem entrar em Jerusalém. Mas ela falava muito bem o espanhol, porque ela morou em Honduras. Ela veio para Honduras com a família e estudaram ali. E adivinha onde ela estudou? Numa escola adventista. E quando nós estávamos nessa viagem de passeio, ela foi a guia. E quando ela estava lá conversando, mostrando as coisas da cidade de Belém, aí eu comecei a conversar com ela, porque eu era uma secretária da excursão, eu sentava ao lado dela. Comecei a falar, como que você aprendeu espanhol? Não é normal, comum lá naquele lugar. Ela falou, porque eu morei lá e tal e tal. Falei, nossa, que legal, onde você estudou? Falei, então, aqui é uma viagem. Era um grupo de pastores, né, adventistas. Aí eu falei, nós somos... Ela falou, o quê? Pronto. Gente, foi a brecha. Porque eu falei, nós somos adventistas. Porque eu queria, de alguma forma, falar da igreja para ela. E sabe o que ela me falou? Ela falou assim, ninguém pode saber. Mas lá eu estudei na escola adventista, eu tenho contato em segredo com o pastor, porque se eu contar aqui, acaba a minha vida, mas é tipo, eu sou uma adventista. Sensacional. O que tem acontecido nesses países, eles têm uma restrição muito grande, mas eles já estão conhecendo o evangelho de alguma forma. E é impressionante como isso acontece. A gente se impressionou muito com essa moça, sabe? Como que ela pôde conhecer, e lá ela se resguardou para ela de alguma forma também poder falar, mas na excursão ela não podia falar do Jesus da forma que ela amava, que estava ali. Mas tem lugares que ainda não conhecem Jesus. Mas nós precisamos levar Jesus para todas as pessoas em todos os lugares. Olha o que diz esse livro, Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes. O Senhor requer que se façam decididos esforços nos lugares em que o povo nada sabe das verdades bíblicas. Cantar, orar e ler a Bíblia nas casas do povo é coisa necessária. E como que eu vou à casa do povo se o povo está tudo fechado, cada um na sua toca? Eu mando a mensagem. E daí ela chega lá nessa casinha. Olha essa outra passagem. Apresentar o Evangelho eterno a um mundo que está em chamas deveria ser nossa maior prioridade. E a pergunta é, quanto tempo por semana você se dedica para pensar como que você vai alcançar o seu parente, o seu vizinho que ainda não conhece a mensagem? Tem um mundo em chamas, chamas do pecado, e que a gente precisa alcançar. Jesus ainda está de braços abertos, esperando um povo que o ama se aproximar. Não importa o sacrifício que a gente tenha que fazer. Um rapaz, ele pegava sua moto, ele andava 120 quilômetros todo sábado à tarde para ir numa outra cidade para dar um estudo bíblico. 120 quilômetros.
Que sacrifício a gente tem feito pelo outro? Para ver uma vida transformada, para ver alguém deixando o cigarro, deixando a bebida, alguém que larga as coisas do mundo e começa a viver por Jesus. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. É isso que a gente precisa fazer. O Evangelho é eterno e tem que ser pregado agora. É hoje, é a partir de, e vai ser através de nós que esse Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Ele começou como igreja adventista com um grupo de pioneiros. E esses pioneiros não mediram esforços. Se você ler a história, você se encanta ao ver que eles economizavam os míseros centavos para poder aplicar em papéis que iriam circular, para ter mais mensagem, mais livros, mais literatura para alcançar as pessoas. Eles fizeram a parte deles. E a nossa parte? Será que a gente está fazendo? Não podemos postergar, porque postergar é uma ideia do inimigo. Então vai ser através de nós que nós vamos alcançar as pessoas, chegar através delas. A nossa tarefa é pregar agora, neste tempo, e é a tarefa do Espírito Santo convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas nós precisamos ir lá com a luz da verdade para cada uma delas. Que Deus nos ajude para que a gente possa seguir o líder, Jesus Cristo. Ele foi à frente, ele não mediu esforços, ele se sacrificou. Eu não sei que tipo de sacrifício você vai ter que fazer. Algumas vezes pode ser financeiro, outras vezes é um sacrifício físico, não sei. Mas o que eu sei é que Deus tem um chamado para você. Quantos de vocês gostariam de, a partir de hoje, falar: Senhor, estou disponível, quero pregar? Eu também quero. Eu quero levar essa mensagem de alguma forma. Não sei como ele vai impressionar minha mente ou a sua mente para falar: vai, é agora, prega, mostra isso, faz alguma coisa, para que a gente possa realmente fazer a diferença. Que Deus abençoe cada um de nós. Nos nossos esforços não vão ser em vão, tá bom? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder, amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta a tudo de Deus. Fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. Meu tempo eu te dou, sou o tempo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou o templo da glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, meus tesouros dou por amor. Primeiro
agradecemos porque este Evangelho permaneceu e permanece, nos alcançou, e nós podemos ser o instrumento para alcançar ainda outras pessoas até a sua volta. Rogamos, Senhor Deus, a tua bênção, a unção do teu Espírito, a capacitação, para que possamos com alegria compartilhar este Evangelho eterno com aqueles que estão sem esperança neste momento. Vamos sair da tua casa neste momento, mas queremos convidá-lo para ir conosco para a nossa casa. Nos guarde, nos proteja, que o teu anjo poderoso esteja ao nosso lado, nos livrando de todo perigo e de todo mal. Cuide de cada um de nós e nos traga amanhã à noite para darmos continuidade a esta jornada que rogamos por Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite, um bom descanso, que Deus abençoe a cada um de vocês.